da Virgem Maria. Prezados irmãos, iremos agora oficializar o início da nossa reunião. Em nome do Santo Irmão Aldo, também em nome da nossa direção, eu apresento-lhes minha saudação, cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e também do nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo, se façam presentes na vida de cada um. Saudação que estendo também aos nossos irmãos, amigos internautas. Desejo que estejamos envolvidos por estas bênçãos, realizando esta reunião. Não só estejamos louvando, glorificando o nosso Deus e todo o reino dos céus, mas também que tenhamos a oportunidade de sermos alimentados na fé, mais fortalecidos, ganhando mais entendimento, para podermos prosseguir a nossa jornada, sempre em defesa de nossa própria existência, defendendo o ministério da Santa Vó Rosa, também o ministério do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, defendendo, portanto, o nosso próprio direito de uma vida em comunhão com o nosso Deus e com os seus santos. Aqui estamos, irmãos, para este momento de fé, devoção, e com muito carinho, satisfação, em nome do Santo Irmão Aldo, também de nossa direção, eu os recebo para que juntos possamos realizar mais esta reunião. Sejam todos muito bem-vindos. Para iniciarmos, convido por gentileza os que puderem a se colocarem em pé e vamos orar. Através da oração, iremos agradecer a Deus pela oportunidade concedida e também suplicarmos a direção e inspiração dos céus para o transcorrer de nosso trabalho. Mãos levantadas, cabeças curvadas, olhos fechados, atitude de reverência. Assim, oremos. Santíssimo, glorioso e eterno Deus, soberano Pai e Criador, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui, parte da Igreja Apostólica, reunidos em teu santíssimo nome, onde aqui estando, cremos e confiamos que do alto céu somos contemplados por ti, ó Pai. Assim como cremos que o seu poder aqui se faz presente de maneira perfeita, plena, representado pelos teus santos, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, nosso Consolador, nosso Santo Irmão Aldo, acompanhados de santos e anjos, designados por teu Pai, aqui estão em espírito e verdade, e com todo o poder que receberam do Senhor, o representam e intercedem por nós junto ao Senhor, para que possamos receber a sua bênção e sermos alcançados de maneira muito preciosa pela unção do seu Divino Espírito, a unção que alimenta a nossa alma, a nossa fé, nos dá entendimento, coragem, sabedoria, força, para que possamos sempre, com a nossa fé, estarmos buscando, estarmos ligados a Ti, e aqui na terra vivendo também com a bênção da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo,
amparo de Jesus, da Virgem Maria, dos seus santos, estarmos caminhando para uma vida em tudo de acordo com a tua santa vontade e na condição de igreja apostólica, povo da Santa Vó Rosa, dirigidos por um profeta que é o nosso querido irmão Aldo, termos também entendimento para uma vida feliz, bem-aventurada, sendo cada vez mais eficientes também na obra que realizamos para na terra viver, defender nossa condição de povo do Consolador, povo do profeta Santo Irmão Aldo, defendermos, portanto, a nossa posição de igreja apostólica, igreja do Consolador. Pela oportunidade concedida e pela certeza, ó Pai, da sua direção através dos seus santos para o nosso trabalho, receba a nossa sincera adoração e também a nossa gratidão. Iniciando nossa reunião, rogamos à Senhora Santa Vó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, a direção, inspiração dos céus para todo o transcorrer de nosso trabalho. Peço que nos ajude inspirando cada ato que aqui será realizado e também nos ajudem na meditação da mensagem, o que para nós é muito importante, para que possamos ser cada vez mais convictos desta fé, que é viver a condição de povo de Deus. E estamos nos aproximando do Natal de Jesus e a nossa mensagem faz referência a este fato tão importante na vida, história da humanidade. E nós aqui estamos como igreja apostólica, tendo a Senhora Santa Vó Rosa à nossa frente junto com o Santo Irmão Aldo. E nós sabemos que o seu ministério, o ministério do Santo Irmão Aldo e a nossa própria existência são frutos do Natal de Jesus. Santa e querida Vó Rosa, que a tua bênção e a tua graça estejam também com todo o povo apostólico, onde quer que estejam. E lembramos de maneira bastante especial dos nossos irmãos que não possuem a oportunidade de se fazerem presentes em nossas reuniões. Nos acompanham pela internet, pelo programa Hora Milagrosa. Onde quer que estejam, recebam também sua bênção. Sintam tua presença por intermédio dos santos e anjos que a Senhora e nosso profeta enviam para estar com aqueles que lhes são fiéis e vivem a mensagem desta igreja apostólica com fé e sinceridade no coração. Cremos e confiamos também na sua direção, a Santa Avó, amparo, inspiração do Santo Irmão Aldo também, para todo o nosso trabalho, porque sabemos que grande parte de nossas congregações também se reúnem neste dia para uma reunião, um trabalho semelhante a este. Que todas as reuniões, inclusive esta, com a sua direção, inspiração do Santo Irmão Aldo, proporcione condições para estarmos unidos na condição de um só povo, uma só fé, um só objetivo. E assim acontecendo, com a existência da igreja apostólica aqui na terra, todo o reino dos céus seja honrado e glorificado. Portanto, Santa Vó Rosa, crendo, confiando na sua direção, na direção do irmão Aldo para esta reunião, crendo na presença dos santos que vieram para conosco estarem nos ajudando e também participarem da reunião. É assim, com esta fé em nossos corações, que nós, em teu santo nome, Santa Avó, em nome do Santo Irmão Aldo, honrando e glorificando todo o reino dos céus, declaramos nossa reunião iniciada. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Você
Deus olhando a terra, seu amor terminou para salvar o seu povo, seu filho ele enviou. Nasceu e cresceu santo e puro e pregou o santo evangelho, salvou muitas almas que hoje estão reinando nos céus.
dedicada em seu louvor. Dedicamos esta festa, esta data gloriosa, a Jesus nosso Senhor, Nossa irmã Florinda Luiz de Jesus, residente na cidade de Paraíso do Tocantins, estado do Tocantins, compartilhou o seguinte depoimento de fé enviado para a nossa sede em novembro de 2025 sobre as bênçãos recebidas por sua mãe, a senhora Augusta Luiz de Jesus. Em junho de 2021, minha mãe, que sofre com problemas cardíacos decorrentes da doença de Chagas, levantou-se e sentiu forte tontura, vindo a cair e quebrar o fêmur. Foi hospitalizada e, pelas bênçãos do poder celestial, resistiu, passou por cirurgia, recuperou-se bem e, após 3 meses de acompanhamento fisioterápico, voltou a andar. Entretanto, a insuficiência cardíaca foi se agravando dia após dia. Ela sentia cansaço e apresentava episódios de taquicardia não sustentada, em que o coração ficava alguns segundos sem movimentos, trazendo risco de morte súbita. Passou então a ser acompanhada por um cardiologista especialista em implante de marca-passo, que iniciou um novo tratamento medicamentoso e indicou o implante de um cardiodesfibrilador, CDI. Na primeira consulta, o médico afirmou que a função cardíaca dela estava em apenas 25% e que era um milagre estar viva, dado o quadro tão grave. Porém, com muita fé, sempre em oração e confiantes nas bênçãos e proteção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tudo se encaminhou com admirável rapidez. O implante foi realizado em 12 de fevereiro de 2025 e desde então sua recuperação tem sido sustentada. Hoje, aos 93 anos, a irmã Augusta continua participando da Santa Igreja Apostólica, da qual faz parte há 50 anos, e sente grande alegria em poder estar presente em nossas reuniões. Gratidão e glória a Deus, a Jesus, à Mãe Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo pelas bênçãos alcançadas. Juntamente com nossas irmãs, também agradecemos, louvamos a todo o reino dos céus. Vamos ouvir na sequência uma apresentação da nossa orquestra, música do hino A Grande Data.
quando chega o Natal. Batalhas passadas, pelejas travadas, vitória sagrada sobre o mal. Só o povo de Deus assim pode cantar. Nós temos em nosso meio a presença do Salvador, que nasceu, viveu e sofreu para nos salvar com seu grande amor. Dezembro feliz, quando chega o Natal, os frutos sagrados tens alcançado e transformado este povo leal. Só o povo de Deus assim pode cantar. Nós temos em nosso meio a presença do Consolador, que veio continuar a obra do Salvador. Dezembro feliz, quando chega o Natal, o Cristo menino nascido, o Consolador prometido, os dois dão um sentido verdadeiro para o Natal. Dezembro feliz, quando chega o Natal, só o povo de Deus assim pode dizer. Dezembro feliz, quando chega o Natal, só o povo de Deus assim pode entender. Só o povo de Deus assim pode cantar. Amém. Prezados irmãos, também prezados visitantes que estejam, porventura, participando de nossa reunião para nos conhecer, também prezados amigos, irmãos internautas,
Em nome do Santo Irmão Aldo, agradecemos a todos por estarem conosco, unidos na fé, no amor e com o objetivo de estarmos também, através desta oportunidade, louvando e glorificando o nosso Deus. E é muito importante entendermos que a cada reunião que nós realizamos ou dela participamos, nós temos a oportunidade de louvar e glorificar o nosso Deus com nossos hinos, com a nossa presença, com a nossa participação. E é também através de cada reunião que nós temos a oportunidade de meditar nos ensinos que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos deixaram. Ensinos que foram trazidos por Jesus para fazer da Igreja Apostólica ou do povo apostólico um povo conhecedor da verdade do reino dos céus. Salientando, irmãos, que a nossa igreja tem a missão nobre e gloriosa de na terra ser a igreja do Consolador. Igreja onde está o Consolador prometido por Jesus. Igreja onde está o pastor por excelência, que Jesus também prometeu que haveria de existir o nosso Santo Irmão Aldo. E a palavra de Jesus, ela é muito clara. Ele disse que chegaria o tempo em que na terra haveria um só rebanho, um só pastor. Então aqui estamos na condição de povo do Consolador, povo do profeta Santo Irmão Aldo. E meditando nos ensinos que nos foram deixados por esses santos, de maneira muito importante, num primeiro momento, quando na terra viveram, a Santa Avó Rosa, orientada, inspirada por Jesus, para formar, organizar esta igreja, inclusive com relação à própria doutrina que nós temos como base para o nosso conhecimento da vontade do nosso Deus. A Santa Avó Rosa foi para os céus, o nosso Santo Irmão Aldo na condição de seu sucessor, com o seu trabalho, perseverança, submissão, fidelidade à Santa Avó Rosa. Ele não só preservou tudo que a Santa Avó Rosa deixou, mas com revelações que recebeu dela, Santa Avó Rosa, ele, Irmão Aldo, teve a missão de aperfeiçoar essa existência, consolidar, irmãos, esta vida como igreja dirigida por céus, por Deus, por Jesus. E de maneira muito importante, irmãos, o Irmão Aldo nos deixou preparados. E ele mesmo deixou essa afirmação quando disse que a igreja estava preparada para seguir a sua caminhada, a sua jornada. E nós não esperávamos que ficaríamos sem a presença física do nosso Santo Irmão Aldo. Mas a presença dele, em espírito e verdade, é algo patente, irmãos, é algo do qual nós somos testemunhas. Porque nós vemos a igreja, irmãos, ser perseverante na fé, no amor, na missão que Deus confiou a esta existência que somos nós, o povo da Santa Avó Rosa. Então é muito importante nós assim entendermos e buscarmos cada vez mais sermos pessoas capacitadas, não só através da fé, mas através também do esforço de sermos cada vez mais conhecedores. Porque tudo quanto nós fizermos, irmãos, já disse isso ainda há pouco, quando levantávamos as ofertas. Tudo quanto fazemos ou fizermos, em função de sermos mais convictos dessa fé, nós teremos condições para crescermos na fé. Significa isso ganhar mais sabedoria, mais entendimento, sermos
irmãos, cada vez mais consagrados, preparando o nosso espírito para um dia alcançar a vida eterna. E todo esse conhecimento, irmãos, que nós temos sobre a verdade do reino dos céus, foi Jesus quem nos trouxe, usando nos dias atuais a pessoa da Santa Avó Rosa e do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, e naturalmente eles, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, contando com a cooperação de pessoas que se dispuseram a estar lado a lado com eles e colaborando, cooperando. Podemos citar, no primeiro momento, o Bispo Eurico, o missionário Odete e muitas outras pessoas que inclusive estiveram ao lado da Santa Avó Rosa, a conheceram, tiveram ao lado dela a participação nesta obra perfeita de formação desta igreja apostólica. Muitos foram para os céus, mas deixaram exemplo de lealdade e fidelidade. Assim, ainda existem alguns irmãos que são testemunhas dessa verdade. E nós aqui estamos. Muitos não conheceram a Santa Avó Rosa, mas grande parte da igreja apostólica teve a oportunidade de conhecer o Santo Irmão Aldo, beijar suas mãos, pedir sua bênção, e naturalmente foi através da presença dele, Santo Irmão Aldo, que nós tivemos a oportunidade de ter a nossa fé aprimorada, aperfeiçoada e confiarmos na verdade que nós pregamos, defendendo o ministério da Santa Avó Rosa, defendendo o ministério do Santo Irmão Aldo, defendendo, portanto, a nossa própria existência como Igreja do Consolador. Hoje, irmãos, ela, Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, realizando uma direção espiritual. Essa direção é patente aos nossos olhos, porque essa direção, inspiração, que promove ou permite, irmãos, a igreja estar avançando na sua obra, nos seus objetivos e cumprindo a missão de anunciar ao mundo a palavra da verdade, dando, irmãos, sequência à obra de salvação iniciada por Jesus quando aqui na terra viveu, cumpriu seu ministério e deixou a promessa que voltaria para que, através do Consolador, a sua obra fosse então retomada e continuada. Então é muito importante nós assim entendermos, irmãos, porque estamos nos preparando para festejarmos o Natal de Jesus. E ouvimos a mensagem cantada aí intitulado Dezembro Feliz. Quando chega o Natal, irmãos, acontece o envolvimento muito importante da humanidade. Algumas nações, irmãos, não têm essa data como uma referência, mas uma grande parte da humanidade tem o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, como referência, irmãos, e inclusive entendendo que se estamos no ano 2025, significa o ano 2025 do nascimento de Jesus. Então vejam que isso é muito importante, nós observarmos, entendermos e sabermos que não é uma data tão somente, irmãos, ilustrativa ou algo que faz com que as pessoas saibam que alguma coisa aconteceu. Houve, irmãos, o dia em que Jesus nasceu, que a data é uma referência. Mas é importante nós, irmãos, sabermos entender o porquê da vinda de Jesus a esta terra. E a vinda de Jesus a esta terra, irmãos, foi o cumprimento de uma promessa do próprio Pai, e disse que enviaria o seu próprio Filho à terra para trazer à criatura humana uma oportunidade de vida, uma oportunidade, irmãos, de conhecer como viver para ter uma vida como filho de Deus. Então Jesus veio para trazer ao homem esta oportunidade, esta realidade. Ele veio para trazer o Evangelho que salva, que prepara almas para o nosso Deus, para o reino dos céus. Veio para trazer aos que o aceitassem a oportunidade de um renascimento espiritual. Então vejam que isso é muito importante.
existiu, aconteceu, a data em que Jesus nasceu, é uma data de grande valor espiritual para nós apostólicos, irmãos. Inclusive, nós temos uma oportunidade muito importante para estarmos reverenciando a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima e também a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, porque foram eles que nos ensinaram a entender o valor da missão do ministério de Jesus quando aqui na terra cumpriu a sua gloriosa missão de salvador da humanidade. E o Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Vó Rosa, e hoje, irmãos, a nossa direção nos transmitindo as mensagens que foram deixadas pelo Santo Irmão Aldo, nos dão entendimento para que possamos, como igreja apostólica, festejarmos a data do Natal de Jesus no sentido espiritual, porque com relação à vida particular, social, existem as manifestações. Quando chega o mês de dezembro, como cantou o nosso irmão no hino Dezembro Feliz, nós vemos manifestações no comércio, nas instituições, no trabalho, nas escolas. Existem aí, irmãos, uma conscientização de que existe um dia especial. E acontecem as comemorações, confraternizações, sejam nas empresas, nas escolas. Isso é importante. Mas, irmãos, é importante e é necessário entender também o valor da data como algo precioso, de acordo com o que o nosso Deus preparou para a humanidade. O envio do seu próprio Filho Jesus a esta terra e, naturalmente, irmãos, para isso acontecer, Ele, Deus, contando também com o ministério glorioso da Mãe Virgem Maria Santíssima. Então, nós sabemos que houveram, irmãos, palavras, profecias que anunciaram que esse dia ia acontecer, que esse fato aconteceria para que a humanidade tivesse a oportunidade de conhecer a verdade do reino dos céus. E nessa mensagem nós temos, irmãos, um ensino bastante precioso com relação a essa realidade, inclusive como está nessa mensagem que teremos a oportunidade de fazer nossa reflexão. O profeta Isaías, ele falou da vinda de Jesus 700 anos antes dele nascer, fazendo inclusive referência também ao ministério da Mãe Virgem Maria Santíssima. Então notem que são fatores importantes que é necessário conhecermos para embasar a nossa fé, entendermos e valorizar tudo quanto aconteceu com a vinda de Jesus, com o seu ministério, irmãos, com a sua mensagem e inclusive com o seu próprio sacrifício, para que hoje nós aqui pudéssemos estar. Porque a nossa existência como igreja do Consolador é fruto do Natal de Jesus. O ministério da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, irmãos, são frutos preciosíssimos do ministério da missão de Jesus. Porque ele, Jesus, ele profetizou, prometeu que esse tempo aconteceria. E nós então temos a honra de ser o povo deste tempo da regeneração, tempo do outro Consolador, conforme prometeu o próprio Jesus. O nascimento de Jesus e as profecias do plano de Deus é o título da mensagem que temos para a nossa meditação. Desde os primórdios da história bíblica, Deus revelou o seu plano de salvação para a humanidade. O nascimento de Jesus não foi um acontecimento isolado, mas o cumprimento de promessas feitas séculos antes, anunciadas pelos profetas e aguardadas pelo povo de Israel. O profeta Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo e foi usado por Deus para revelar detalhes impressionantes sobre o nascimento e a missão do Messias. Suas palavras inspiradas anunciam fatos que se cumpririam de forma precisa na vida de Cristo. A Virgem que
conceberia o menino chamado Emanuel, o filho dado por Deus, a luz que viria ao mundo e o servo fiel que sofreria para trazer a salvação. Isaías começa mostrando que o sinal viria de maneira extraordinária. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Esse anúncio revela que o nascimento não seria comum, mas marcado pela intervenção divina. Emanuel significa Deus conosco, indicando que o próprio Senhor viria habitar entre os homens. Mas adiante, Isaías descreve o menino que nasceria. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui vemos não apenas o nascimento, mas também os títulos que revelam sua identidade divina e sua missão de trazer paz e justiça. O profeta também fala da luz que viria ao mundo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Essa luz é Cristo, que viria para iluminar não apenas Israel, mas todas as nações, trazendo esperança aos que viviam em escuridão espiritual. Isaías anuncia ainda que o Messias seria da linhagem de Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Esse renovo é Jesus, descendente de Davi, sobre quem repousaria o Espírito do Senhor, capacitando-o para a sua missão. O profeta não se limita ao nascimento, mas descreve também a missão do servo de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Jesus, ao iniciar seu ministério, leu esse texto na sinagoga e declarou que nele se cumpria a profecia. Por fim, Isaías revela que esse Messias seria também o servo fiel e sofredor. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Embora nascesse em humildade, sua missão culminaria na cruz, trazendo redenção e salvação para todos os que crescem na sua palavra. A narrativa de Isaías mostra que o nascimento de Jesus não foi um acaso, mas parte de um plano eterno. Ele nasceria de uma virgem, seria chamado Emanuel, Deus conosco. Traria luz aos povos, viria da linhagem de Davi, seria ungido pelo Espírito Santo, cumpriria sua missão como servo fiel, porém iria sofrer para nos trazer a salvação. Assim, Isaías nos conduz desde o anúncio do nascimento até a revelação da obra completa de Cristo, mostrando que cada detalhe foi planejado por Deus para que o Salvador viesse ao mundo. O profeta Isaías é um dos que mais anunciou o nascimento e a missão do Messias. Porém, outros também anunciaram. Miqueias foi um profeta que viveu na mesma época de Isaías. Profetizou sobre o lugar do nascimento do Messias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Jesus nasceu em Belém, em cumprimento a este anúncio e para atender o decreto para o recenseamento.
Jeremias foi um profeta que viveu 600 anos antes do nascimento do Messias e profetizou sobre a descendência. Levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente. Jesus é chamado filho de Davi, descendente da linhagem real. Oséias é outro profeta que profetizou sobre a fuga para o Egito. Do Egito chamei a meu filho. São José levou a Virgem Maria e o menino Jesus para o Egito, fugindo do rei Herodes que queria matá-lo. No Salmo 2, atribuído ao rei Davi, lê-se: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Esse salmo expressa a esperança da vinda do Filho de Deus, a quem Deus concederia o poder sobre as nações para trazer salvação e restabelecer o reino de Deus na terra. Essas profecias revelavam que o Messias viria de forma humilde, nasceria de uma virgem e seria o Salvador prometido. Nos evangelhos, a narrativa do nascimento de Jesus é detalhada, especialmente nos livros de São Mateus e São Lucas. O evangelista São Lucas relata que o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, uma jovem de Nazaré, e anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Surpresa, ela perguntou ao anjo como isso seria possível, já que não conhecia homem algum. O anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria, de modo que o menino seria chamado Filho de Deus. Maria respondeu com fé e submissão: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. José, seu noivo, também recebeu a revelação em sonho. O anjo lhe disse para não temer receber Maria, pois o que nela havia sido gerado vinha do Espírito Santo. O nome da criança seria Jesus, o que significa o Senhor salva. No contexto histórico, César Augusto decretou um recenseamento, obrigando todos a se registrarem em sua cidade natal. José, sendo da linhagem de Davi, precisou viajar com Maria até Belém, cumprindo assim a profecia de Miqueias. Maria estava com a gravidez avançada, e ao chegarem à cidade, não encontraram lugar nas hospedarias. Acolheram-se então num pequeno estábulo, onde Maria deu à luz ao menino Jesus, que foi colocado em uma manjedoura. Esse cenário humilde mostra que o Salvador veio, não em glória terrena, mas em simplicidade, acessível a todos. Pastores que estavam nos campos receberam a notícia por meio de anjos: Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles foram os primeiros a visitar o menino Deus, confirmando que o Evangelho seria anunciado primeiro aos humildes e simples de coração. São Mateus relata que uma estrela guiou sábios do Oriente até Belém. Os reis magos trouxeram presentes: ouro, incenso e mirra, reconhecendo Jesus como Rei, Deus e Senhor. Este acontecimento mostra que o nascimento de Jesus Cristo não foi apenas para Israel, mas para todas as nações. O nascimento de Jesus é a revelação máxima do amor de Deus. Ele veio ao mundo para cumprir as Escrituras e mostrar que Deus é fiel às suas promessas, para ser Emanuel, Deus conosco, habitando entre os homens, e para iniciar o plano de salvação que culminaria na sua cruz, que culminaria na cruz e na gloriosa ressurreição,
trazendo perdão e vida eterna. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas o marco do cumprimento do plano divino. Deus, em sua soberania, preparou cada detalhe. As profecias que apontavam para o Messias, a anunciação a Maria e a José, o contexto político que levou a família a Belém e o testemunho dos pastores e dos reis magos. Tudo isso revela que Jesus é o Messias prometido e a esperança da humanidade. Seu nascimento prova que Deus não abandonou o mundo, mas veio pessoalmente para salvar a humanidade do pecado. Através de Jesus, Deus revelou seu plano de redenção. Irmãos, uma mensagem bastante clara que nos dá, irmãos, a oportunidade de conhecer fatores que antecederam a vinda de Jesus, como está nessa mensagem. Não foi um fato tão somente histórico, não foi um fato que aconteceu apenas para ser um marco na medição ou contagem de tempo, mas veja, irmãos, que foi um fato que aconteceu de maneira muito planejada. Deus, com poder, com autoridade, com sabedoria, Ele tudo fez, irmãos, com um amor muito grande pela humanidade. Porque Jesus, Ele veio para trazer ao homem a oportunidade de uma reconciliação com Deus, através da sua mensagem. E, irmãos, o principal tema dessa mensagem que Jesus veio trazer é a paz. Paz, irmãos, que ela, para se fazer presente na vida de uma criatura, de um ser humano, ou até de uma nação, ela precisa de contar com entendimento, precisa contar, irmãos, com os ensinos que Jesus trouxe com o seu evangelho. Humildade, irmãos, paciência, bondade, amor pelo próximo. Tudo isso, irmãos, são fatores que nós aprendemos nesta igreja, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Como eu disse, volto a falar, onde tudo que nós temos de conhecimento acerca da doutrina do Evangelho de Jesus, ou até da vontade sublime do nosso Deus, irmãos, foram trazidos por Jesus, porque Jesus veio ao mundo para trazer ao homem a oportunidade de conhecer o Pai, conhecer Deus na essência de sua existência, do seu poder, de seus objetivos. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e o objetivo, o plano de Deus, era que a nossa existência nesta terra, irmãos, fosse uma extensão do reino dos céus. Não era para existir, irmãos, nada contrário à vontade do nosso Deus. O homem não foi criado para sofrer. Mas, irmãos, é importante entender que Deus também, Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Ele deu, irmãos, a oportunidade de o ser humano escolher aquilo que quer. E vejam que muitas vezes as pessoas acabam indo por uma condição reprovada, negativa, por não conhecerem a verdade. Então, Jesus veio para trazer a verdade, veio para trazer o conhecimento da vontade do nosso Deus. Assim que também nós precisamos, através da mensagem desta igreja apostólica, crer, entender, defender que Jesus prometeu o outro Consolador e o formou na era presente, nos dias presentes, na pessoa da Santa Vó Rosa, cumpriu sua promessa sobre o outro pastor, na pessoa e ministério do Santo Irmão Aldo. É importante tudo isso, para que pudesse acontecer, era necessário existir um povo, era necessário existir uma igreja, irmãos. E nós tivemos então a honra de sermos essa igreja, porque houve a aceitação da pessoa da Santa Vó Rosa lá no início da formação desta obra, porque, irmãos, já estava com ela os dons, as virtudes e a própria predestinação para a missão especial. E através então do ministério da Santa Vó Rosa,
Jesus voltou para trazer ao mundo no tempo presente a oportunidade de que o Evangelho, a palavra, a mensagem de Jesus, ela possa então se fazer presente na vida de um povo. Somos nós esse povo, o povo da Santa Rosa. Então nós temos ensinamentos muito preciosos que embasam esta verdade, como está nessa mensagem, irmãos, relatando fatos, inclusive ressaltando a própria profecia do profeta Isaías, que falou de Jesus, da Virgem Maria, 700 anos antes de Jesus vir a esta terra. E, irmãos, para se cumprir a promessa de Jesus sobre outro Consolador, passaram-se quase 2000 anos. Então vejam que o tempo de Deus é um tempo perfeito. Nós não temos, irmãos, condições para poder mensurar esse tempo de Deus. Para Deus, irmãos, o tempo ele não tem mensuração, não tem medição. Mas é importante entender que nós temos a oportunidade de viver o tempo de Deus. Porque nesse tempo, Ele, Deus, permitiu que Jesus cumprisse sua promessa e formasse outro Consolador. Tempo da regeneração. E nós temos então a oportunidade de viver esse tempo que Deus assim nos proporciona. Crendo, confiando na Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, no Santo Irmão Aldo como nosso pastor por excelência, e entender que eles nos deram o entendimento, o conhecimento para vivermos a mensagem do Natal de Jesus. Não só, irmãos, é o Natal como um fato que marca o nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso trabalho, nossos estudos, a nossa própria vida particular. Isso faz parte, porque vivemos uma vida material que precisa contar com regras para podermos viver uma condição saudável com a nossa própria família, na formação, educação dos filhos, na formação profissional. Irmãos, isso é importante, faz parte, mas tudo isso precisa acontecer numa condição pautada pela mensagem do Natal de Jesus. E, irmãos, a principal mensagem que Jesus nos deixou e que a Santa Vó Rosa também nos transmite através do Santo Irmão Aldo é buscarmos a paz para uma vida em comunhão com o reino dos céus, cada qual na sua posição, com o seu ministério, mas unidos, irmãos, para merecermos, irmãos, essa bênção, essa paz tão preciosa que chegou à criatura humana com a vinda de Jesus a esta terra. Mensagem de paz, de amor, mensagem que nos ensina a viver uma vida perfeita na condição de filho de Deus. Numa vida reconciliada, irmãos, para assim termos o direito de ter o nosso espírito alimentado pela graça e unção do Espírito Santo de Deus, através da comunhão alcançada pela fé, para viver com sinceridade a mensagem do Natal de Jesus. Mensagem de paz e amor, mensagem que nos ensina a ser pessoas aprovadas por Deus, buscando sempre praticar ações que estejam de conformidade com a vontade do nosso Deus para uma vida feliz, bem-aventurada. E isso a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram. E ouvimos o hino Dezembro Feliz, irmãos, que de maneira muito importante nos apresenta o valor do Natal de Jesus para a nossa vida, seja como igreja ou até mesmo de maneira particular, porque nós somos a igreja. Cada um de nós, um elemento do conjunto que na terra forma a igreja apostólica. E onde quer que estivermos, precisamos ser irmãos apostólicos. E estarmos, então, irmãos, apresentando essa luz que é a vida com Deus, colocando em prática a mensagem do Natal de Jesus. Então vamos ouvir, cantado pelo nosso coral, para encerrar nossa reunião, uma mensagem que também nos leva a complementar essa meditação, porque o título do hino é Recordando o Primeiro Natal.
Senhor, com Jesus menino estava, com toda a sabedoria, de todo mal o livrava. Recordo esta data com prazer, pois hoje posso conhecer os mistérios do alto céu, pelo Consolador que o Senhor nos deu. Estimados irmãos, com esta mensagem cantada, nós chegamos ao final de nossa reunião. Muito obrigado, em nome do Santo Irmão Maldo, a todos, pela presença, pela participação e pela cooperação de cada um para que nossa reunião pudesse acontecer. Obrigado aos visitantes, também nosso carinho e agradecimento aos que nos acompanham pela internet. Nossa próxima reunião, amanhã, início às 19 horas, convidamos a todos para estarem conosco. Vamos encerrar nossa reunião com uma oração e convido os irmãos sentados a se colocarem em pé para orarmos, finalizando nosso trabalho. Em reverência, oremos. Ó querida e santa avó Rosa, chegando ao final desta reunião, queremos primeiramente agradecer à senhora e ao santo irmão Aldo, não só pela inspiração, pela direção dos céus que nos concederam para que o trabalho pudesse acontecer, mas também, Santa Avó, pela certeza do seu carinho, do seu amor, da sua dedicação, junto com o Santo Irmão Aldo, para que nós pudéssemos aqui estar na condição de família apostólica e com o nosso trabalho permitir que a senhora nos ajude para que possamos crescer na fé. E assim acontecendo, sermos mais eficientes na obra que realizamos para na terra viver, defender nossa condição de seu povo, defendendo o ministério do Santo Irmão Aldo, defender a doutrina do Evangelho de Jesus. E de maneira muito especial, como nós meditamos nessa oportunidade, lembrando do Natal de Jesus, dos fatos que aconteceram, para que aquela noite pudesse existir. E hoje aqui nós estamos como fruto daquele primeiro Natal, a vinda de Jesus a esta terra, para que se cumprisse o plano do Pai, de oferecer ao homem uma oportunidade de vida, salvação espiritual. E hoje esta obra de salvação é continuada, Santa Avó Rosa, através do seu ministério, no ministério do Santo Irmão Aldo, e naturalmente com o ministério da Igreja Apostólica, que somos nós, o seu povo. Estamos orando, Santa Avó, finalizando nossa reunião. E também temos a oportunidade de orar
apresentando nossos pedidos à senhora, ao santo irmão Aldo, em função de necessidades que possamos estar enfrentando. Nessa caixinha estão pedidos que foram colocados, esperando esta hora solene de oração. Foram colocados com fé, trazidos por amigos, parentes, ou até mesmo pessoas que aqui se fazem presentes, nessa confiança e esperança de receber a sua bênção, Santa Avó. Colocar os seus nomes nessa caixinha de pedido de oração. Portanto, vó querida, com todo o poder que recebeu do Pai, junto com Jesus, com a Virgem Maria e com a participação poderosa do Santo Irmão Aldo, alcance a todos com a graça, misericórdia dos céus, de maneira que males sejam desfeitos, problemas solucionados e até enfermidades curadas, se assim for de acordo com a vontade e juízo do nosso Deus. Lembramos, ó Santa Avó, dos nossos irmãos que não possuem a oportunidade de se fazerem presentes em nossas reuniões. Onde quer que estejam, alcancem também a sua bênção. Bênção que é oferecida através da presença dos santos e anjos que a senhora e nosso profeta enviam para estar com aqueles que são fiéis a esta fé, vivem a mensagem da Igreja Apostólica com sinceridade no coração. Encerrando a reunião, cada um tem um destino voltando para o lar. Guarde e ampare a todos nós, dando um regresso feliz, uma noite de descanso cheia de paz. E amanhã um dia onde exista paz, felicidade no ambiente familiar e também a disposição de nos fazermos presentes em nossas reuniões para darmos continuidade a esse trabalho tão importante que é a nossa comunhão de espírito com o reino dos céus, a nossa confraternização como família apostólica, participando dos trabalhos da Igreja Apostólica aqui na terra. Assim, crendo e confiando, prezados irmãos, recebam todos com muita fé a bênção de Deus nosso Pai, na comunhão do seu Divino Espírito, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, a bênção, o abraço fraterno e espiritual do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Em nome desses santos, peço a todos com a paz do Senhor, desejando que sejam felizes, bem-aventurados, hoje e sempre, com a graça e amparo de todos os santos da glória celestial. Amém.